No vídeo de hoje estou aqui com dois hóspedes especiais que já apareceram algumas vezes aqui no canal, mas é a primeira vez que sentam aqui para gravar um vídeo comigo e vou deixar eles se apresentarem sozinhos. Eu sou a Sheila, mãe da Georgia. Eu sou o Giuseppe, o pai da Georgia. Mais conhecidos como Sheila e Beppe. Eu abri uma caixinha de perguntas lá no Instagram para saber o que vocês queriam saber sobre eles, sobre esse vai e vem de Itália, Brasil, e vocês mandaram muitas perguntas lá no Instagram para eles responderem. Mas a mais perguntada foi como vocês se conheceram. Eu vou descobrir junto, porque eu também não sei. Vou responder eu, hein? Fala. Eu morava na cidade dele e um dia eu entrei na loja para comprar um Walkman, porque eu gostava muito de ouvir música. E Nossa, aqueles... isso faz tempo, hein? Um Walkman. Faz muito tempo que você tá ficando velho. Não, mas aí eu fui comprar um Walkman para poder ouvir música no ouvido e tal. E ele era muito extrovertido e tudo. E quando ele me viu, ele falou assim: vamos tomar um café comigo? Aí eu falei assim: olha, esse homem é meio doido, né? Aí eu falei: tá bom, vamos embora. Aí na loja dele, assim, pertinho da loja dele, tinha um bar. A gente foi tomar um café. E de outra vez também, ele me viu passando. Ei, ele fez tudo escandaloso. Vem cá, vamos tomar um café. E daí ele pediu meu telefone e a gente saiu junto pra comer e tudo. E viramos amigos. E da amizade depois. Mas isso aqui na Itália. Aqui na Itália. Como você veio parar aqui? Não fala? Não perguntaram como eu vim pra Itália. Perguntaram como eu se conheci conheceu? ele. Então, minha irmã, nós tínhamos uns vizinhos que o pai dela era italiano mesmo. E minha irmã virou muito amiga de uma dessas meninas, filha desse italiano. Ela veio para a Itália e chamou minha irmã para vir. Com 6 meses que minha irmã estava aqui, ela falou assim: Sheila, se você quiser vir para cá ficar 2, 3 meses, você vem, porque eu estava passando por um período meio difícil. E daí eu vim. Quando eu cheguei aqui, eu não queria, assim, o primeiro mês eu chorei muito, queria ir embora e tudo. Depois eu falei: não, já que eu estou aqui, eu vou querer ficar aqui, trabalhar e voltar para o Brasil rica. Corta para, nada disso aconteceu. E daí foi isso. Depois eu fui nessa cidade dele e fui na loja para comprar esse radinho e tudo. E daí a gente começou a se conhecer e foi aumentando, né? A amizade, da amizade passou pro namoro. Vim eu. Pecado. Isso, você tinha quantos anos quando você veio para a Itália? Eu vim para a Itália em fevereiro, eu tinha 24 anos. Em julho eu fiz 25. Ou seja, eu tinha 24, era uma menininha. 24 anos. E 24 anos atrás era muito diferente, né? Era muito diferente na Itália. Vamos passar para outra pergunta? Vamos passar para outra pergunta. É que temos um probleminha técnico aqui, que eu tô com o celular do meu pai, porque o meu tá gravando. Então as perguntas estão ali. Eu posso ir contando toda a história, mas aí vai ficar um vídeo só meu. Mas se vocês quiserem outro, eu convenço eles a gravarem outro vídeo. É difícil, viu? Temos outra pergunta relacionada a relacionamento, que foi como as diferenças de língua e cultura impactaram no relacionamento. E se impactaram, claro. Quer responder? Tanto faz. Então, eu não tive nenhum problema, porque quando eu conheci ela já falava um pouco de italiano, então para mim foi mais fácil. E, na verdade, eu naquela época falava espanhol. Naquela época desaprendeu? É claro, né? Desaprendi um pouco, né? E naquela época eu falava espanhol, porque eu viajava muito para México e outros lugares. Então foi mais fácil para mim, né? Português, espanhol, italiano, não foi difícil, não. Tem uma coisa que eu quero contar. Ele me viu de bicicleta indo para casa e ele estava de carro me seguindo para ver onde eu morava. Stalker hoje seria, hein? Daí eu entrei numa rua que ele não podia entrar, era contramão para ele, né? E ele não conseguiu me encontrar. Depois, quando ele me viu passando lá, né, na loja, que eu entrei na loja também, tudo para comprar esse negócio, aí ele me contou, falou: eu te segui, você mora ali em tal lugar. Não, ele não falou que seguiu, ele falou: você mora em tal lugar, você tem uma bicicleta vermelha. Que medo. Como é que você sabe isso? Aí ele me falou, né, que ele... Eu sei James Bond. Aqui tem uma pergunta, inclusive, cadê? Da Apenas Cacau, que perguntou se eu sou brasileira ou italiana. Acho que deu para perceber, né? Tá respondido. Eu sou brasileira por acaso, porque a minha mãe é brasileira e meu pai italianíssimo, 100%. E ela foi nascer no Brasil, porque eu queria que ela tivesse meu nome, né? Mas aqui na Itália, não. Vamos para outra pergunta, do Frigberto. O que foi mais difícil para sua mãe se acostumar com a Itália e do seu pai se acostumar com o Brasil? Porque nós já moramos todos no Brasil também durante um período. Eu morei 10 anos no Brasil.
Comigo não tive problema nenhum para me acostumar, na verdade, porque não sei. É muito tranquilo. Para ele tudo é fácil. Para mim sempre foi fácil, eu viajava muito na época, então conhecia já outra cultura e tudo, não vou explicar toda a minha vida, mas... A gente faz outro vídeo. Exatamente, porque tem um nível, né? Pois eu não tive problema nenhum com comida, com cultura, com relacionamento, com gente, né? Acho a gente um pouco diferente, mas... Um pouco, só um pouquinho. pouco, mas não tive problema nenhum até agora. Eu acho que foi mais fácil ele se adaptar no Brasil do que minha mãe na Itália. Com certeza, com certeza. Eu sou muito flexível. Eu, quando cheguei na Itália, o primeiro mês eu chorei muito, porque foi todo, assim, não era como eu esperava, né? Eu saí do Brasil, cheguei lá, vou trabalhar, vou ganhar dinheiro, vou voltar para o Brasil rica, como eu falei, né? Aquela coisa de brasileiro. Sonho italiano. Exato. E aí, quando eu comecei a viver aqui, que conheci o Beppe e tudo, a minha dificuldade era o frio e a diferença de cultura no sentido assim, por exemplo, se eu entrasse num bar e pedisse um café, a pessoa falava assim, começava, quem me oferecia, quem me dava o café no bar, falava assim, mas como é seu nome? De onde você veio? O que você veio fazer aqui? E começava um interrogatório e falava, meu Deus, que isso? Porque era bonitão, né? Italianos são assim mesmo, né? Só ver uma mulher bonita e pronto. Um faico, um predator. É uma declaração que eu não sabia. Mas assim mesmo. Mas então, sentia muita falta das minhas amizades, da minha família, nem tanto mais das minhas amizades, tanto é que eu trabalhava, comprava passagem ao Brasil, eu chegava lá fazer festas, cerveja e me divertia. Aí eu falava, chega lá na Itália, com um mês de trabalho eu vou ganhar dinheiro da passagem. E assim, para me reestabelecer, né? Porque parece que com o tempo, parece que a gente é uma vela que vai se apagando. A gente ficando longe dos nossos... Eu não sei se a Georgia sentiu isso também quando a gente foi para o Brasil, porque ela estava muito ligada às amizades aqui, no período que a gente foi para o Brasil. Isso a gente sentia falta, né? Daquela cotidianidade com amigos e se sentir livre. Aqui eu falava que eu parecia um feijão no meio do arroz, né? Um grão de feijão no meio do arroz. Para dizer assim, sempre me senti muito, muito, muito diferente. E muito... um peixe fora d'água, né? Um peixe fora d'água. Uma experiência, por exemplo, quando eu levava lá na escola, as pessoas me olhavam assim, de cima e embaixo... E até uma amicíssima, assim, uma pessoa que eu achava que ela era muito minha amiga, que era mãe de uma amiguinha da Georgia, às vezes eu observava ela assim, me observando, como quem diz assim, aquele olhar tipo, quem será essa pessoa? Porque a gente se conhece desde pequeno, os nossos amigos, né? Os amigos que a gente faz no nosso país. Sim. E aqui a gente conhece depois de adulto. Então, nós somos de outro país. Eu não sei o que passa pela cabeça, né, de um italiano quando conhece a Ainda gente. mais em cidade que não é muito grande, como onde a gente morava, meio que todo mundo se conhece. E quem tem a mesma idade, se não estudava na mesma escola, às vezes frequentava o mesmo bairro, igual eu. As pessoas que têm minha idade da cidade, quase todas eu conheço. Então, se vê quando alguém é de fora, né? Exatamente. As pessoas aqui andavam na rua como se fosse um casamento, né? Umas peruas, toda de peliche. Como fala peliche? Pelicha aqueles casacos de pele, né? Tudo... Pelo, e muito pelo. Muito maquiadas e tudo. Eu tinha feito curso de modelo no Rio de Janeiro, também me maquiava, mas quando eu ia numa festa, quando eu ia em discoteca, sei lá, quando eu fosse... Aqui no dia a dia eles iam todos... na escola, e até a Jorge uma vez falou, mãe, a mãe do Mário é tão bonita. Eu falei assim, por que, minha flor? Porque ela se arruma toda, porque essa pessoa depois ia para o trabalho, né? Então, mas assim, as pessoas muito produzidas, né? Eu achava isso muito estranho. Para mim era muito estranho. Tem outra pergunta para você, das Tess Calise, que é: o que você gostava da Itália alguns anos atrás e que você acha que hoje mudou? Ou para pior ou para melhor? Não, na verdade, se você gostava há alguns anos e mudou, é porque piorou, né? Não, pode ter mudado alguma coisa para melhor, né? Então, na Itália, na época que eu cheguei aqui, era tudo muito fácil, muito simples. A Georgia, por exemplo, ela se dá conta de muita burocracia aqui na Itália. Quando eu cheguei, não era tão assim. Eu não sei se isso mudou por causa de muito imigrante vindo para cá, assim, as dificuldades que a gente foi tendo. Mas uma coisa que eu sinto falta era, por exemplo, da assistência sanitária. Né? A gente não pagava. Eu ia no meu médico falava para eu fazer um exame de sangue, nada era pago. Às vezes se pagava assim, €1, digamos, uma merreca, né? Uma merreca. E hoje em dia não, hoje em dia assim, eu vejo que a Itália está dificultando. Está piorando nesse sentido.
para quem já é acostumado, não estranha, mas para quando a gente olha assim, puxa vida, quando eu cheguei aqui, Antigamente né? era de um jeito e agora não é mais, né? Com Eu acho certeza. também que o fato de ter mais informação, eles dificultam justamente porque você tem que se virar. Ah, e tá escrito em tal lugar, você tem que saber. Antes, é claro que a lei você tem que conhecer independente de estar escrita ou não estar escrita. Mas antes você tinha a desculpa, entre aspas, de falar, poxa, mas como que eu ia saber? Hoje a gente tem internet, tem revista, tem site, não tem como não saber das coisas. Às né? vezes a gente é mais preparado que o funcionário que está Sim. atendendo. Então, para ele fica mais complicado liderar com a gente, né? E hoje a gente sabe nossos direitos, né? Vai ali, poxa, eu sei que eu tenho o direito de fazer Já vem a com- residência. Exatamente. Você fala, olha, oficial, eu tenho a residência porque tem essa lei aqui. E às vezes o próprio funcionário não sabe. É verdade. Até o Rodrigo, às vezes, ele já vai com tudo lá preparado, aí a pessoa fala assim, Nossa. peraí, aí vai ali ver com o colega, né, para ver se tá certo ou se não tá certo, porque realmente a gente leva para eles mais informações do que eles poderiam, né, para ajudar a gente que está aqui de fora e tal. E essa coisa também de burocracia realmente piorou assim, piorou demais, 200%. A gente que tem mais idade, eles estão... Muitas vezes eu falo assim, poxa, me ensina a fazer isso daqui, né? A saúde, para você marcar com o médico e tudo. Você não vai mais lá, você não liga, você Tudo vai na online. internet, é tudo online. Às vezes eu peço para ou ela ou para o Rodrigo, né? Poxa, ajuda aqui, como é que eu faço isso? A gente está ficando atrasado. Desse jeito. E tem um monte de perguntas sobre idioma. Por exemplo, a Débora.Cavalini perguntou: qual idioma o casal usa para se comunicar? Rola DR, discussão em português? Ou só italiano? Vocês falam mais que língua? Vou deixar ele responder, depois eu respondo também. Tá bom, mas ela fala demais, né? No início, quando a Jorge nasceu, quando começou a falar, a gente falava, eu falava em italiano com a Jorge e a mãe falava em português. Então, não tivemos problema, na verdade. A Jorge cresceu aprendendo os dois idiomas, né? Bilíngue. E nunca tivemos problema. Depois, agora, por exemplo, a gente tanto faz. A gente às vezes fala em português, a gente fala italiano. Às vezes mistura tudo. Na verdade, é diferente, né? E é assim. E rola discussão mais em A italiano ou discussão em português? Muito em italiano. Quando tem um pouco, também é italiano. Mas, geralmente, na verdade, 50-50. 50-50. Eu diria que a gente só fala italiano. Tipo, a gente só Não. fala mais italiano. Ai, não é assim. vero. Não. Tudo A impressão que eu tenho é que a gente fala só italiano. No Brasil, então, a gente só fala italiano. Mas aí tem gente que fala É pra assim, ninguém entender o que vocês estão falando. às vezes é pra pessoa, realmente, pra gente ficar mais à vontade, né? E, tipo assim, quando a gente chega também, a gente tá acostumado a falar... Às vezes a gente vai falar com uma pessoa, a gente acabou de chegar, a gente mistura. Ou vai falar, a pessoa, né? Às vezes eu falo assim, um pane. A pessoa olha pra mim assim e fala, aí eu digo, desculpa, é um... Mas isso acontece... E dá uma raiva que as pessoas acham que é mitidez. Tipo, em vários vídeos que eu esqueço as palavras... Ai, você falou isso pra se achar, né? Não, é porque quando você tá... Gente, o nosso cérebro, a gente tá aqui falando, por exemplo, agora a gente tá falando em português, Sim. né? Daqui a pouco a gente sai e começa a falar italiano. Às vezes a gente tem, mesmo para falar, a gente tem que pensar, né? A gente não é que a palavra vai saindo da boca assim, a gente pensa para falar. E quando a gente vai falar em outra língua, tipo assim, se alguém... Tem que ativar o modo Exato, português, italiano. E muitas vezes não vem mesmo. Eu, quando vou ao Brasil, tenho uma amiga que ela fala italiano. Aí, às vezes, ela cai na gargalhada. Ela fala, Sheila, isso aí não dá para entender, não. Você falou italiano. Então, às vezes, eu coloco uma palavra na frase que eu tô achando que a pessoa tá entendendo, que é português. E não é. Mas, gente, tem mais de 30 Ai, conta a anos. história da forqueta e da colher. Tem mais de 30 anos que eu estou na Itália. A Georgia... falando... Eu acho que a gente fala mais italiano, sinceramente. Entre nós dois. Mas para a Georgia, não. Quando eu falo com Comigo ele em português, tanto faz, a impressão, porque... Quando eu falo com ele em português, a impressão que eu tenho é que ele não está me entendendo. Que não é verdade. Eu entendo, mas sai. A impressão que dá é essa. Então, por isso que eu acho que é por isso que eu falo automaticamente com ele Em italiano. mais italiano. E mesmo porque a gente está na O que Itália. ela não sabe é que quando ela fala italiano, ele também não entende.
porque ele acha que fala italiano perfeito. Depois Vai que dar não 20 guardava anos dinheiro, pra- não. Viajava muito. Queria ficar rica, mas a riqueza foi em viagem. A minha riqueza está aqui, ó, na minha direita. Mas o que você tinha perguntado? Da história do garfo e faca em português. Em italiano, quer A dizer. Georgia tinha 2 aninhos de idade, olha só, hein? Eu fui com ela ao Brasil, na casa de uma amiga minha. Aí essa minha amiga falou para a Georgia assim, Georgia, me ensina a falar italiano. Aí colocou, né? Fez a mesa. E perguntou para a Georgia como que se falava faca em italiano, que é coltello. E a Georgia disse, é forchetta. E como que... Aí eu chego ali, né? A minha amiga vira e fala assim, Sheila, a Georgia me ensinou, ó, isso aqui é forchetta. E era uma faca, né? Não era Um garfo. Eu falei, mas a Georgia... Aí eu falei, Georgia, que isso? A Georgia caiu na gargalhada, né? Eu falei, o que você tá fazendo? Ela falou assim... Começou a rir, falou, eu tava brincando com a tia Lili. Ou seja, com 2 anos já distinguiu o que era e o que não era, né? De uma língua ou de outra. Interessante também. Quando ela demorou a falar, eu tinha medo que ela não viesse a falar muito bem, porque com 2 anos ela não falava italiano. Você achava que era atraso de fala, né? E nem português. Eu achava que que eu ia ter que levar em algum Na canal verdade, de ela ônibus. estava memorizando. Para depois falar de uma vez. Eu estava na cozinha depois do almoço, o pai dela foi descansar, que aqui fecha tudo depois do almoço, ele estava em casa. Aí eu perguntei para ela, falei, Georgia, vai lá na sala e pergunta ao papai se ele quer beber um café. Em português, você falou Eu comigo. falei em português. Ela chegou lá na sala e falou, papá, mamãe ti chiede se vuole um café. E lui risponde de si, lei torna, lei vem para a cozinha e fala assim, responde para mim em português, sim, mamãe, o papai quer um café. Aí ali que eu me dei conta que ela estava desenvolvendo, né? Eu falei, gente, era por isso que ela não falava. E a mãe dele tinha medo também, falava, não fala com ela em português, não, senão ela não vai aprender a conversar com a gente. Hoje em dia a gente sabe que a criança, quando nasce em uma casa bilíngue, ela é muito mais fácil de aprender e também não vai ter dificuldade depois para separar os idiomas. É como se associasse um idioma com uma pessoa e um outro idioma com outra pessoa. É incrível, se a criança puder aprender várias línguas, aliás, aprender várias línguas não, aprender tudo que se criança é uma esponja, tudo que você ensina, ela aprende, e já fica para um futuro, né? Com certeza. Eu vejo vídeos de, por exemplo, uma menina que mora nos Estados Unidos, ela tem um garotinho agora que está com 7 anos, ela inscreveu um menino numa escola que tem uma professora de português para ensinar português para o garoto. Aí eu fico pensando, gente, por que não fala só português com o garoto? Se falasse, né? Precisa estudar na escola, né? Tem 3 filhos e ele até que fala um pouquinho, mas muito economia, pouquinho. tem que gastar, né? Tem que fazer girar a economia. Mas é isso, criança absorve tudo. A Giovana Isabeta tinha perguntado justamente que idioma a gente conversava, qual idioma vocês falavam comigo e se tinha uma relação, entre aspas, português com minha mãe, italiano com meu pai, então a gente já respondeu. E ela fez outra pergunta sobre a criação. Se é muito diferente a criação das crianças no Brasil e na Itália, se aqui é boa e se sentiram muitas diferenças. Bom, você que tem que responder, porque eu não sei nada. Só coloquei um sininho. Na verdade, foi a Sheila que educou minha filha, na verdade. Só ela. E ela conhece também. Porque meu pai trabalhava, né, o dia todo, então eu ficava mais com a minha mãe. E a responsabilidade também. A responsabilidade foi dela. Ele já respondeu. Isso dificultou também um pouquinho na Itália para mim, porque o dever de crescer um filho é dos dois, de educar o filho é dos dois. Então, eu achava a Georgia super educada e eu me esforçava mais ainda para educar, porque primeira filha, não queria que fizesse isso ou aquilo de errado. Então, assim, teve uma vez que ele chegou para mim e falou assim, essa criança está ficando muito mal educada. Quando a gente dá uma coisa para a criança que ela pede, tipo, passa para mim aquilo ali, a gente tem que ensinar a criança a falar obrigada. E a Georgia não falava. Por favor, obrigada. Por favor, obrigada. E eu pensava assim, tá fazendo para mim, eu que estou fazendo, eu não tinha essa necessidade de que ela me agradecesse, né? E ele achava isso que era falta de educação. E realmente, eu acho que até hoje em dia ela possa vir a ter, não sei, dificuldade de agradecer alguma coisa. Não, eu acho que não. Não, hoje eu sou uma adulta educada. Eu acho, né? Mais, né? Muito educada? Sim, muito mais que
que precisa. Ah, que bom, né? Obrigada. No Brasil, quando a gente foi pro Brasil, ela chegou em casa um dia e falou assim: mãe, eu vou te contar uma coisa. Eu falei: o quê? Ixi. Já vem, né? Ixi, Aí ela nem falou eu sei o assim, que você vai falar. nem você sabe, né? Talvez nem lembre, vai lembrar agora. Ela falou assim: mãe, você me educou muito bem, né? Ah. Eu falei: por que você tá falando isso? Ela falou assim: não, porque todo lugar que eu vou, as pessoas falam que eu sou tão educada e eu dou graças a Deus dela ter, assim, aprendido as coisas. Mas eu, quando ela era criança, eu ficava com pena, por exemplo. De corrigir, né? De corrigir. Íamos, porque a criança no Brasil é muito solta, nós somos muito livres. Por exemplo, no parquinho, no escorregador, aqui não se sobe por onde se escorrega. Aqui tem que subir pela escadinha e descer por onde se Respeitar as escorrega. regras. Respeitar. E por mim, aquilo era tipo podar a criatividade, a vontade da criança de ser livre. Mas eu ensinava ela, mesmo ficando triste com aquilo, eu ensinava ela a fazer como era correto, igual as outras crianças, né? Tem que subir pela escadinha e descer pelo. Talvez, eu não me lembro, talvez ela, quando estavam sozinhas no parque, eu deixava, né, ela fazer isso. Eu não me lembro se eu deixava. Só porque não tem ninguém, hein? Eu não lembro. Mas assim, essas coisas de não poder, não isso, não aquilo, não, muito não, tanto não. Meu esposo, por exemplo, é uma pessoa que você fala assim: ah, vamos passar o fim de semana em tal lugar, fazer um fim de semana diferente? Não. Não. Ele não pensa, às vezes depois de 2 dias, fala: ah, sabe que a gente poderia ir naquele lugar que você falou? Então, assim. É isso, eu puxei dele. Rodrigo, nossa, seria legal a gente fazer isso. De cara eu falo não. 2 anos depois, talvez eu acho que porque seria você, legal, né? quando fala não, você pode retratar depois. Se você Já fala assim, não tem como falar não depois. Se você fala não e depois fala sim, É mais claro que fácil, é né? mais fácil, é melhor, né? Por isso que sempre eu falo não. Na verdade, estou refletindo. Eu, como sou engolidora de corda, é sempre sim, né? Vamos fazer isso? Vamos não sei o que, vamos. Eu sempre vamos, sempre sim. Mas engraçado que essa questão da educação é bem cultural também, porque a gente na Itália, uma pessoa educada é um certo modelo de educação, é você agradecer, é isso, é aquilo. Agora, no modo de falar, por exemplo, o brasileiro me acha grossa. Sério? Sério, muitos. Assim, Nossa, porque é esse fato de ser direto. Ah. Isso aqui é água? Não. Nossa, que grossa. Eu só respondi a pergunta. É verdade, eu peguei acho que um pouquinho isso do italiano, porque o Rodrigo, quando conheceu o Jorge, ele achava a gente meio grosso. Assim, ele tinha meio nossa, esses pais, assim, ele era meio. Tinha meio que medo de se expor muito, mas justamente por causa dessa diferença de cultura, né? Eu fui aprendendo, fui absorvendo o modo italiano. Aliás, eu acho que hoje em dia eu sou, assim, como comportamento, Mais italiano do mais que... italiano do que brasileiro, né? Porque as minhas amigas mesmo, desde a infância, elas veem essa diferença, né? Exato, e quando a gente fala não é porque você está querendo desrespeitar outra pessoa, é simplesmente a resposta à pergunta que ela fez. Vamos para a próxima. A K_Bulosa perguntou se sou filha única. Acho que já deu para perceber, e sim. Eu acho que minha mãe tinha muito medo disso também, de eu ser uma filha única mimada. Aí por isso que você era bem Dura. bem dura. Fui bastante dura, assim, porque eu também fui criada, minha mãe teve 6 filhos, né? E minha mãe dizia assim: filho meu nunca me fez passar vergonha, né? Se ia numa padaria, não é que, já pensou com 6 filhos? Ah, eu quero isso, quero aquilo. Minha mãe, então eu queria que a Georgia também não fizesse isso comigo. Quando eu fui com ela também na loja de uma amiga minha no Brasil, nesse período da garfo e faca, nós chegamos na loja da minha amiga e tinha muitos objetos assim, pequenos, como chamam? Objetística. Decorações, cacareco de casa, Cacareco, né? Mas uma loja assim, legal. E a Jorge chegou na frente de umas coisas que seriam interessantes para criança, botou as 2 mãozinhas para trás e ficou assim, admirando essas coisas, né? 2 aninhos. Minha amiga chegou para mim e falou assim: Sheila, que é isso? Meu sobrinho vem aqui, derruba tudo, faz a maior. Aí eu falei: ela sabe que não pode mexer, né? Mas assim, eu lembrando disso, eu penso: puxa vida, tadinha da minha filha. Foi tão assim, podada, né? Mas gente. Eu não acho que fez mal, não. Não acho que fez mal, não. Educação, né? Educação. A Michela Ramos perguntou também diferença entre criar filhos na Itália e no Brasil, mas acho que também foi mais ou menos respondido, né? Se ela tivesse sido criada no Brasil, por exemplo, a gente acha que criança criada aqui, ela é meio pastel. Assim, é um pouco. Não a criança. Hoje eu vejo. Na linguagem brasileira, né? Por exemplo, eu com 11 anos, 10, eu pegava o ônibus e ia para a escola sozinha. Eu estudava no centro da minha cidade, né? E a Geórgia, ela ia de bicicleta pertinho assim, mas nossa, era muito... A gente aqui não deixa
filho solto, assim, como é no Brasil, né? No Brasil você aprende a fazer de tudo, se virar, é atrevido e tudo. Aqui não, aqui Eu acho o pastel já mais velho, por exemplo. Aqui os jovens amadurecem muito mais tarde. 19 anos, ninguém pensa em sair de casa, a menos que faça faculdade em outra cidade. Exato. 19 anos tá morando com os pais, 20, 30. Exato. É verdade. Você saiu de casa com quantos anos? 20 e Quando pouco. casou. É. Quando casei. Vamos para a próxima. A Marcela Mubarak perguntou: tem algum. Legal essa, hein? Tem algum lugar da Itália que vocês ainda querem conhecer? Já pensaram em viver em outro país? Que não seja, óbvio, Itália e Brasil, por favor. Claro, né, eu conheço bastante a Itália, mas tem lugares que ainda não conheço. A Sicília, por exemplo, eu gostaria de conhecer. E acho que daqui a um pouco a gente vai viajar um pouco para lá também. E a Sardenha, que não conheço ainda. Também não, Não, Sardenha? Sardenha, nunca fui lá. Vê se pode. Porque, na verdade, a gente, quando saía para viajar, para ir ao mar, ou na praia linda e tudo, a gente viajava fora da Itália. Ia para Croácia, Ia para outro lugar. A gente sempre descartava a Itália, porque era muito perto, né? Viveria em outro Ai, país? viajar na Itália não. Muito Pensa em perto. viver em outro país? Já vivi no Brasil, já conheço bastante México, né, que eu frequentava muito México na época da minha vida. Eu gostaria de, não sei, para Viver viajando. viver viajando, exatamente, aquilo que a gente está fazendo agora, né, que começou aposentado, não tem nada para fazer, na verdade. Vocês já viram que Já, teve já. motorhome, já tem vídeo de 2 motorhomes aqui no canal, os dois eram deles, agora tá procurando outro, né? Comprar outro motor, a gente vai viajando um pouco. Essa vontade de viajar a gente sempre teve. Uma coisa que a gente tem em comum é isso, né? A gente ficava imaginando, gente, aqueles filmes que passam nos Estados Unidos, aquele deserto, aquela rua que nunca tem fim. Então a gente olhava aqueles filmes e falava, ai, que vontade de viajar, sair viajando assim, né? Já é uma vontade desde muito tempo que a gente tinha. E agora a gente está podendo fazer isso. Mas viveria em outro país, eu viveria para aprender a língua. Tipo, eu sempre pensei... Não fixo assim, com Não, casa, com... O único lugar que eu tenho vontade de morar é Brasil ou Itália, sinceramente. Talvez Portugal e Espanha por causa da língua, que eu não queria enfrentar dificuldade assim, para viver realmente no lugar. Passar tudo de novo, né? Assim, aonde fala francês, porque eu acho o francês lindo, maravilhoso, eu sou apaixonada com francês. Então, eu moraria num lugar que se fala francês para aprender o francês, mas eu não tenho vontade de Engraçado que eu nunca em gostei outro de lugar. francês. Na escola média, quando eu tinha que escolher uma língua, ela faz francês, e eu fiz espanhol. Eu E não gosto de alemão. Quando ela começou a estudar alemão, eu falei assim, eu vou aprender junto com você, achando que é fácil, né? Tudo que ela ia aprender devagar, ia começar devagar. Ela chegou em casa contando de 1 a 10, eu falei, não é pra mim, não. Até tentei, mas eu falei, não dá, não. A Naveraldo, gente, essa seguidora é do Japão, olha só, vem de longe a pergunta. Nossa. Beijo, Na. Enjoei. Pro pai, pra você a pergunta, hein? Com os olhos de italiano, o que mais te irrita no brasileiro e o que mais você admira? Dos brasileiros, Sim. eu gosto do jeito brasileiro. Jeito em que sentido? Do De jeito, tratar as assim, pessoas? Exatamente, de como trata as pessoas, assim, sem, como se diz, nem se importa de como Mais aberto, né? mais aberta, exatamente. Sem muita frescura. Exatamente, sem muita frescura, exatamente. A gente é muito, lá no Brasil, eu vi que a gente é muito acolhente. Então, É verdade. Acolhedora, então eu, de verdade, nunca tive... Todo estrangeiro que vai pro Brasil fala Exatamente. isso. Isso que eu Nunca falo. tive problema. Todo nunca estrangeiro tive... é muito bem tratado no Exatamente, Brasil, né? eu nunca tive problema quando foi para, como se diz, para hospital, quando foi na polícia para fazer o meu documento, nunca tive problema nenhum. Sempre foi bem tratado. Muito bem. E uma coisa que você não gosta? Do Brasil? É uma coisa que te irrita do brasileiro. Às vezes, o mesmo jeito que ele usa para fazer coisa boa, ele usa para fazer coisa que não presta. Então, é o jeito, no bem e no mal. O que mais me irrita nos brasileiros é a enrolação para falar as coisas. Também. Ele enrola. E não fala, e não responde. Exatamente, enrola muito. Dá uma volta. Muito enrolado. Igual minha mãe, né? Conta a história da vida. E pontualidade que não tem. Então, você fala uma coisa, ele marca um horário e não Chega como se diz, atrasado. Chega atrasado, eu não gosto disso. Eu chego 1 hora antes para não deixar
Exagerado. 10 10 minutos, Não, ele chega bem antes. É bem antes. Ah, se passa até nervoso pra gente. A minha mãe, a gente fica brincando com ela porque assim, você vai na polícia de imigração, na questura, aí eles perguntam, como eu posso te ajudar? O que você veio fazer aqui? É só falar, vim fazer o permesso de soggiorno. Ela, então, eu cheguei na Itália há 3 meses e eu vim fazer o permesso de soggiorno porque eu sou casada com um italiano, eu tenho uma filha que há 28 anos atrás nasceu aqui na Itália e ela casou com um brasileiro, nasceu no Brasil e ela casou com um brasileiro e agora eles moram aqui, a gente está temporariamente na casa deles e então eu acho que eu tenho direito ao permesso de soggiorno, mas assim, eu não posso esperar muito porque... Exagerado. Ah, não é assim não? Eu não sei. É só um exemplo, mas o brasileiro no geral é assim. Ah, no brasileiro. Não, eu mas não sou... tu... Então, mas eu sou brasileira. Talvez essa seja uma coisa que eu ainda não, assim, que não peguei do italiano. né? Então, de ser direto. E a mesma pessoa do Japão perguntou agora para a mãe uma dica para se dar bem na Itália. Como é que ela chama? Eu chamo de Ná. Não. Eu ainda não descobri, porque se eu tivesse descoberto isso, eu teria me dado bem, mas assim, a ideia, sinceramente, a ideia que a gente sai do Brasil para vir para cá, hoje em dia que eu tô mais madura, que a Georgia fala assim, aqui a gente tem qualidade de vida. Gente, depende do ponto de vista. Para mim, qualidade de vida é poder botar um chinelo e caminhar no calçadão, tomar água de coco. Aqui a qualidade de vida que a gente tem é ir no supermercado, encher o carrinho e não pagar o olho da cara, não deixar o fígado, poder ter um carro bom e Andar tranquilo na rua. Agora, a diferença, o que hoje em dia me faria ficar aqui na Itália é a serenidade, a tranquilidade, de paz de espírito, nesse sentido assim, de você sai, você sabe que você volta. E volta com tudo que tinha na sua bolsa, né? Exato. Então, assim, hoje eu demorei... gente, eu tenho 30 e poucos anos, eu estou com 57 hoje. Se eu fosse escolher um lugar para viver, eu provavelmente escolheria aqui. É claro que quando eu tô lá, eu não sinto vontade de vir para cá por causa do clima, dos amigos, da família, mas esse viver assim... Segurança, é mais a segurança. Exato, no sentido de segurança, né? Então, quando eu vou ao Brasil, por exemplo, eu sou mais desleixada, eu ando de chinelo, eu ando de Havaiana. Aqui, como é que a gente vai andar de Havaiana? O período é mais, como é que se fala? É mais frio do que quente. Então, mesmo no calor, a gente não sai de Havaiana, sai com uma sandalinha, né? Mas no Brasil eu me sinto assim, bem desleixada mesmo, porque... Mais livre. Me sinto mais à vontade nesse sentido. Que... Mais cigano. Mais cigana. Eu tenho muito de cigano. Tem mesmo, é meio hippie. A minha mãe... O Fabris perguntou... mas esse aqui, um segredo meu, animado e divertido. Ué, mas se é segredo, não pode ser contado, né? Mas alguma coisa minha que ninguém sabe. Não sei será que eles vão saber? Tem bastante coisa, mas a Georgia sempre foi muito autônoma, até desde bebê, que eu linando ela toda agoniada e tal, até que um dia eu tive a ideia de botar ela no berço, ela se ajeitou lá, pegou o travesseirinho e dormiu. E quando ela tinha 1 aninho, um pouco menos que 1 aninho, eu acordei com ela do meu ladinho, assim, ela em pezinha na minha cama, né? Eu acordei, o pai já não estava em casa e ela me mostrou a fraldinha, para trocar a fraldinha ali. Eu já tinha tirado a fralda? Você já tinha tirado a fralda que passou a noite e eu falei, minha filha, cadê a fralda? Cadê a fralda? O panolino, né? Onde que tá o panolino? Aí ela me pegou na mão, me levou no banheiro, abriu o cestinho de lixo do banheiro, a fraldinha tava lá. Eu falei, meu pai, será que me... É um gênio essa menina. Com 2 anos, 2 anos e meio, aprendeu a dar o laço no cardaço. Então, assim, sempre muito, muito independente. Impressionante. Não me deu trabalho. Nunca... Nada mimada, então. Sim, me deu trabalho o seguinte, que ela chegava da escola, ela comia, né, almoçava. Mas isso não é dar trabalho. Aquilo que você vai falar. Eu já sei o que ela vai falar, conta. E ela terminava de comer e ia fazer o dever de casa. Mas isso é dar trabalho. E compete. Ah, joia, né? Eu nunca fazia compete. Deixava. Chegava e fazia na escola. Não fazia mesmo. Não fazia mesmo, eu ensinava o professor. Para mim era um trabalho, porque eu sei que depois que você come, você não pode... Tem que dar uma pausa. Tem que dar uma pausa, descansar, nem que você fique ali fazendo nada, vai ver televisão, sei lá. E ela ia fazer... Aí eu falava, não, Georgia, tem que esperar, você tá agora digerindo a refeição e tal, mas não adiantava nada. Eu queria fazer o dever logo para me livrar, já era ansiosa desde pequena. Me livrar para poder descansar mais depois.
depois. Exatamente, é um projeto para Sempre. brincar, né? Nunca precisei acordar, mandar ir pra escola, vai fazer dever. Nada, nada, nada. Jorge, assim, a única coisa que eu fiz foi ser mãe e estar ali presente. E, assim, tentar encaminhar, né, pro melhor da vida. É verdade, para acordar também. Tocava o despertador, eu ficava, me vestia rapidinho para ir para a escola. Nunca lembro de ter reclamado de ir para a escola. Nunca, nunca. De acordar pra ir pra escola ou de ter que ir pra... Não, nunca deu trabalho. Eu vou finalizar com a pergunta da Carla. A Carla trabalhou comigo lá em Vitória e ela mandou uma pergunta, mas isso aqui é papo até para outro vídeo. Fala para sua mãe falar da aventura que foi liberar a mudança em Santos. Quando a gente foi para o Brasil, né, que eu era adolescente, a gente foi com a mudança toda daqui da Itália para o Brasil. Mandamos, né, uma mudança. Não é toda, né? Mas Muita coisa. muita coisa. Mandamos em container. Uma empresa me disse que eu poderia mandar 10 volumes e o peso não influenciaria em nada, Não. né? Era mais Independente do não, peso, eu não. acho que era uma tonelada. Depois, né? Depois eu descobri que tinha realmente um peso. Eu mandei essas coisas por essa empresa que me garantiu que essas coisas iriam chegar na minha casa. Em Né? Na Vitória. nossa casa em Vitória. E tinha muita coisa de valor, assim... Valor afetivo, né? afetivo, Foto. exato. Gente, eu tinha pilhas e pilhas de... Tem, né? Que tá no Brasil. Pilhas e pilhas de álbuns, CD de quando a Jorge era pequena, que eu filmava, todo dia eu filmava ela, o acompanhamento do crescimento, tudo. Aí, a youtuber. Muita coisa mesmo. E eu recebi um e-mail dessa empresa dizendo que nossas coisas não chegariam em Vitória, que estavam paradas em Santos. Aí eu respondi o e-mail falando, olha, o acordo foi que chegasse em Vitória. E tô deixando o tempo passar. Depois eu recebi um outro e-mail dizendo assim, que se eu não fosse, eu ia perder as coisas, né? Nossa. Eu entrei em pânico, porque a gente chegou no Brasil, teve que começar a trabalhar, teve que se virar, né? E eu cheguei ao ponto de falar para a Georgia, eu falei assim, Georgia, vamos deixar essas coisas todas para lá e vamos recomeçar nossa vida? Aí a Georgia chorou e falou assim, não, mãe, puxa, ali tem tudo meu, tem minha vida ali. E realmente era a nossa vida que tinha ali, os brinquedos assim mais importantes, né? Aquilo ali eu fiquei com dó, eu falei assim, bom, eu tinha eu tinha acho que 300 euros na carteira na época, e eu fui para Santos, cheguei lá de manhã, viajei à noite de Vitória a Santos, Achando que fosse voltar no dia seguinte. achando já que estava tudo fosse. pago, né? E era Natal, gente, era Natal, Ah. uns dias depois era Natal, acho que uma semana depois disso. Eu sei que eu fiquei, acho que uma semana em Santos, não consegui retirar minhas coisas. Foi assim, uma pessoa iluminada, realmente, por Deus, falou assim, não, vamos deixar ela retirar as coisas. Resumindo a história, é tudo uma máfia. Posso falar isso aqui? Pode. Uma máfia, porque quando eu falei com uma pessoa, ela falou assim, gente, vamos chamar a televisão para fazer entrevista com ela, que isso não pode continuar desse jeito. Tem uma foto de quando você chegou em casa. Gente, era tanta coisa. Gente, eu fui para casa de carona, de dedão. Com umas bolsas de mudança, daquelas grandes assim, acho que era 2 metros de comprimento as Eram bolsas. 10 bolsas Não enormes. Era uma grande. só, né? Não, eram 10. 10 Pensem. bolsas. Era meio container, eu acho, de coisa. A moça da Polícia Federal, da Receita Federal, ela me pagou, me levou para um hotel, me pagou o hotel para eu dormir no hotel, que eu falei, gente, eu sou de Vitória, eu vim aqui para resolver isso. Ah, senhora, isso não é fácil assim não, e tal, e tal, e tal, e tal. E declaração, gente, foi assim. E eu sei que não é porque eu trabalho com isso, então realmente é um processo que demora. Eu não sei nem como que liberaram isso lá no final. Foi coisa assim, de eu sentar no chão e falar assim, meu Deus, o que eu vou fazer? E eu falei, eu não tenho dinheiro para ficar aqui, gente, eu tenho que resolver, eu tenho que ir embora com... Quando me permitiram de entrar e ver a minha, gente, era em cima de aquele negócio de madeira. Pallet. Era em cima de um pallet, uma montanha assim de coisa. E eu falei, como que eu vou levar isso para casa? Eu falei assim, gente, aí entrou um caminhonista, eu falei assim, moço, pelo amor de Deus. Me tira daqui com E essas coisas. Só podia sair da dogana com caminhão. Aduana. Eu não podia chegar ali com o meu carro e botar no... Não, só de caminhão. O motorista falou assim, tá bom, eu vou levar suas coisas para fora. Aí ele me levou até um lugar e falou assim, olha, eu não posso te levar até onde eu quiser. Tipo, ele nem ia para Vitória, né? Ele falou assim, eu vou te deixar num lugar que ali você pode pedir carona para outra pessoa. Ou pegar o ônibus. Eu tentei pegar... Gente, assim... Gente, mas nem entrava as coisas no ônibus, era impossível. Exato. Eu tentei pegar um ônibus, mas era impossível. O motorista falou, não, senhora, isso aí a gente só tem que pegar uma transportadora. Eu sei que foi uma loucura. Acho que com 3 ou 4 caronas eu cheguei em Vitória, mas eu cheguei
assim, destruída, né? Cheguei com as coisas, peguei até uma carona que o cara ficou fumando maconha lá com a mulher dele. Foi assim, é uma história que se eu fosse escrever, daria um livro. É verdade, e é a história que não acaba mais. Essa é uma das tantas, né? Mas acho que já tá bom, a gente respondeu muitas perguntas, nem sei quantas foram. Mas se vocês tiverem mais curiosidades, coloquem aí nos comentários. Quem sabe eu consiga trazer de novo os dois. Antes deles saírem. Porque agora eles vão sair viajando de camper. Salário muito alto. Não, talvez ela consiga fazer alguma coisa com a gente antes da gente viajar. De viajar, e tudo mostrando o mais. motorhome que vocês comprarem. mas- Vamos ver. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, de conhecer mais um pouco não, né? De conhecer, porque não tinha conhecido nada até agora dos meus pais, Beppe e Sheila. E se você... Beppe, como diz Plácido, Bebe. E se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar um joinha, comentem aqui embaixo, podem comentar qualquer coisa. E se vocês ainda não são inscritos aqui no canal, se inscrevam aí no botãozinho vermelho e venham fazer parte da nossa família gigante do YouTube. E o que a gente fala agora? Noite salutiamo qui, um bacio E e até o próximo vídeo. Tchau! e pra falar italiano ou português? Português, como vocês quiserem. Tu, prova, tu. Vuole provare tutto? Devo io parlare? Não, aspetta, vou começar o vídeo. Show di bola? Show de bola!